Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, né? Estou aqui mais uma vez dando continuidade, né? A nossa série Dúvidas. Fica à vontade, na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre não entre nessa onda, né? É o nosso tema de hoje. E hoje aqui para a nossa meditação, eu queria falar um pouco sobre um rapaz que se chamava Pedro. E esse rapaz, ele foi chamado por Jesus, né? Certo dia, o Senhor Jesus estava a caminhar pelos redores ali dos lagos ali, e ele viu ali Pedro ali pescando no seu barco. E o Senhor Jesus chamou Pedro, né? Falou com Pedro: olha, Pedro, venha e siga-me, e eu farei de você um pescador de homens, né? E a Bíblia nos fala que Pedro, ele largou tudo que ele estava fazendo e seguiu Jesus, né? Lá em Marcos, em Mateus, nos fala de Pedro, mas aqui em Lucas eu tirei aqui fui pesquisando aqui e vi como que o Senhor Jesus encontrou Pedro, né? Como que Pedro, ele assim, eu fiquei imaginando, poxa, como que do nada uma pessoa, ainda Jesus ainda não havia manifestado seus milagres, né, seus sinais, e como que simplesmente uma pessoa convida, né, chama essa pessoa: olha, venha, siga-me, larga tudo aí, eu te farei pescador de homens. E simplesmente Pedro largou, né? Lá em Mateus e em Marcos, ele não explica detalhadamente o que aconteceu. Só que aqui em Lucas, vou abrir aqui, em Lucas ele vai nos falar o que aconteceu ali para que Pedro viesse a conhecer Jesus, né? Que a gente precisa se aproximar mais de Jesus, a gente precisa conhecer mais de Jesus para que nós possamos a ter mais intimidade com Ele, né? A estar caminhando com Ele ali. Então eu vou abrir aqui para que nós venhamos entender. Está lá em Lucas 22. Lucas 22. Deixa eu ver aqui. Lucas, não é não. Esse aí é outra, é lá na frente já. Lá em Lucas 5, misericórdia, me perdoa porque eu troquei a Bíblia aqui. Está lá em Lucas 5:1, a partir do verso 1, que fala assim: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago de Genezaré. E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhando grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então foi aí que Jesus chamou então Pedro, que ele largasse, abandonasse as redes e seguisse a ele, né? Aproximar dele, para que ali Jesus fazia de Pedro pescador de homens, né? Então aí começou a caminhada de Pedro com Jesus.
Então Pedro começou a caminhar com Jesus. Pedro ele começou a se aproximar de Jesus, começou a ser íntimo de Jesus, né, a ponto ali da sogra dele ser curada. Então Pedro ele foi conhecendo a Jesus ali, foi vendo as maravilhas que Jesus fazia. E Pedro ele se tornou íntimo, né, de Jesus, que ele presenciou vários milagres, né, que Jesus ali fazia e operava, né? Então Pedro ele tornou tão íntimo de Jesus a ponto de certo dia Jesus ali, né, na caminhada já com os demais discípulos, Jesus ele parou e questionou seus discípulos: olha, o que o povo, né, dizem que eu sou? Quem que o povo fala que eu sou? Então os discípulos começaram: olha, um fala que o Senhor é Elias, outro fala que o Senhor é um dos apóstolos. Aí Jesus falou assim: não, mas e vós? E vocês? Quem fala que eu sou? Então Pedro ele tomou a frente e falou assim: olha, o Senhor é o Cristo. Então Jesus ali ele se maravilhou ali com Pedro e falou assim com Pedro: olha, Pedro, essa revelação ela não veio de homem, né? Essa revelação veio senão do Espírito. E Pedro se alegrou ali, aquele negócio. Então Jesus falou assim: olha, e eu também digo quem tu és Pedro, né? E falou com Pedro também que dele faria a igreja dele, né? Que Pedro seria ali a igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados, aqui de uma forma resumida, logo em seguida veio então ali a dúvida entrou na vida de Pedro. Pedro ele caminhando com Jesus, né, notando as maravilhas. Logo em seguida ali Jesus ele subiu para um alto monte, retirou Pedro à parte, os dois irmãos, e ali se transfigurou, né, aquelas coisas todas, que maravilha. Está lá no livro de Mateus também. Mas só que, né, Pedro ele sabia do chamado dele. Pedro caminhava com Jesus. Pedro se tornou íntimo de Jesus. Viu ali maravilhas, milagres acontecendo em sequência, né? O Senhor Jesus ele chamou Pedro para que ele viesse a ser pescador de homens. Só que Pedro ele teve dúvida durante a sua caminhada, né? Durante a sua caminhada ali, Pedro ele sentiu medo, né? E o medo atraiu a dúvida para si. Foi quando Jesus ele foi traído por Judas Iscariotes, e Jesus ele começou ali a falar com seus discípulos o que viria a acontecer, né? O Senhor Jesus ele começou a falar: olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar mais no meio de vós, algum de vós aqui vai me trair, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, né? Então ali Pedro falou: olha, Senhor, mas não me importa por onde o Senhor for, eu quero ir com o Senhor, eu vou estar com o Senhor, né? Então Jesus ele repreendeu Pedro: não, Pedro, não, por lugar que eu vou, agora você não pode ir não. Mas Pedro: não, nem que eu tenha que entregar minha vida, mas eu vou estar com o Senhor. Eu falei assim: olha, Pedro, não, antes que o galo cante 3 vezes você me negará ainda essa noite. Então aquilo ali Pedro se turbou, né? Pedro ficou meio que assim, mas só que o Senhor já havia avisado, o Senhor já sabia o que viria a acontecer, né? Então o Senhor foi entregue, aquele negócio todo ali foi julgado, e durante ali esse processo ali que o Senhor estava sendo torturado ali, né? Então alguns dos que estavam ali falou: olha ali, aquele ali é um deles, né? Falando de Pedro. Aí Pedro falou assim: eu não, nunca vi esse homem. Você é um dos seguidores de Jesus. Eles reconheceram Pedro, meus amados, pelo jeito que Pedro falava, pelo jeito que Pedro conversava, né? Então Pedro falou assim: não conheço esse homem, né? E tendo Pedro negado 3 vezes a Jesus, o galo cantou. Aí, meus queridos, aí que começa a tormenta. Imagina a tristeza que Pedro ficou no seu coração, né? Sabendo que Jesus o chamou para ser pescadores de homens, sabendo que o Senhor Jesus o escolheu ali para liderar um povo, e Pedro negou seu mestre.
É muito triste. Aí eu imagino como que a tristeza consumiu o coração de Pedro, a ponto de Pedro entristecer, se retirar, né? E a Bíblia nos conta que eles se reuniram em uma casa ali por medo dos judeus. Eles ficou ali com medo dos judeus, do que poderia vir a acontecer com eles. E eles ali reunidos com medo, eu fico imaginando como que Pedro ele remoía este negócio. Como que eu pude negar o meu mestre? Como que eu pude negar aquele que me chamou a ser pescador de homem? Como que eu pude fazer isso? Creio que todos estavam com medo, mas Pedro ele remoía esse sentimento. Embora o Senhor Jesus havia o alertado que ele iria fazer isso. Aí creio eu que ainda piora. Falei assim, poxa, e eu sabia. O Senhor havia me avisado. Mas por que eu fiz isso? Né? A Bíblia nos conta, meus amados, que Jesus ressuscitou no 3º dia. E Maria Madalena foi ao encontro do túmulo de Jesus, né, ali para embalsamar o corpo de Jesus. E quando chegou lá, o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Ela encontrou os anjos e o anjo falou assim, olha, aquele que você procura morto, ele não mais está morto, ele vivo está. E deu uma ordem, olha, vai aos discípulos e fala que o mestre está vivo. Para eles se reunirem, que o mestre vai até eles. Jesus vai ao encontro deles. Eu fico imaginando Pedro, assim, poxa vida, é o reencontro. Nossa, eu vou reencontrar com o meu mestre. E eu o neguei. Mas a Bíblia fala que Jesus ele se apresentou a eles ali como a paz seja convosco. Jesus ele não perguntou, olha Pedro, o que você fez? Por que você fez isso? Não. Então o Senhor voltou ali, se apresentou a eles, falou que, né, eles viram ali que Jesus estava vivo. E Jesus, né, foi para o Pai. E a Bíblia nos conta também, meus queridos, que Pedro, ele tentou voltar a ser o velho homem. Né? O que Pedro fez? Está lá em João 21. Pedro, eu fico imaginando a tristeza de Pedro, ele sendo ali nomeado líder daquele povo, né? Sendo ali, o Senhor Jesus falou que para que ele fosse ali pescador de homens, né? Mas Pedro, eu creio que por desespero, meio que sem saber o que fazer, né? O povo ali com medo, Pedro falou assim, a Bíblia nos conta que Pedro estava reunido, e Pedro falou assim, olha, vou pescar. Vou pescar, e os discípulos foram com ele, né? Vamos ler aqui João 21, é uma leitura meio longa, mas vamos ler aqui para a gente entender melhor o foco aqui onde que eu quero chegar. Nós já entendemos, né, como Pedro foi chamado, né, como que ali a caminhada de Pedro. Agora vamos entender aqui o que Pedro fez depois desse negócio todo, né? Foi uma outra aparição de Jesus aos discípulos, né? Jesus ele já havia manifestado ali onde que eles estavam reunidos, mas eu creio que Pedro não entendeu ainda o negócio, né? E a Bíblia vai nos contar assim. Depois disso, né, depois das aparições de Jesus, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-se-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Amém. Meus queridos, veja bem que essa outra aparição de Jesus, né, esses 7 discípulos, nós podemos notar que Jesus ele se manifestou da forma que ele havia se manifestado a primeira vez a Pedro. Mas eu acho que Pedro estava tão triste que Pedro não notou que era um mestre. Porque quando Jesus ele se manifestou, a gente viu lá em Lucas, a primeira vez a Pedro, Pedro também estava na pesca, estava com algum desses irmãos que se encontravam aqui, né, que são os filhos de Zebedeu, e Pedro também nada tinha apanhado, né? Então o Senhor ordenou que ele lançasse as redes, e Pedro lançou e puxou grandes peixes, né? Foi uma grande pesca, né? E o Senhor falando para ele largar. O interessante é que Pedro largou as redes ali, que a Bíblia nos fala que as redes se rompiam de tão grande quantidade de peixes que Pedro havia apanhado. Então Pedro ele largou aquilo tudo ali para seguir Jesus. Veja bem, meus amados, que Pedro ele largou aquele dia, ele sendo um homem do mundo lá atrás, ele largou os peixes. Só que depois de ter caminhado com Jesus, presenciado maravilhas, conhecer, ser íntimo de Jesus, a ponto de ver a transfiguração do Mestre, Pedro ele voltou para aquilo que ele havia largado. A Bíblia nos conta que ele havia largado o barco, cheio de peixe, seguiu Jesus, só que ele voltou para onde que não haveria mais nada, né? Quando Pedro ele voltou ali, também lançou as redes, nada ele pegou. Ou seja, ele voltou para aquilo que ele havia largado. Ele almejou ser o velho homem. E só que tem um detalhe aqui, um pequeno detalhe, né, que eu quero frisar aqui essa noite, que quando Pedro ele decidiu seguir Jesus, né, ele largou ali, ele seguiu Jesus, ele estava só. Só que quando ele retrocede, ele volta atrás, ele almeja ser esse velho homem, ele volta com 7 com eles. 7 com ele, né? Então veja bem, meus amados. Jesus ele confiou um povo a Pedro. Olha, Pedro, te farei pescador de homens. De você farei a minha igreja. Só que Pedro, ele teve dúvida, medo, e por ele ter negado Jesus, a incerteza, Pedro, ele imagina o vazio, a tristeza que estava em Pedro, ele almejou ser esse velho homem. Só que quando Jesus ele se manifesta novamente aos seus discípulos, Pedro não estava sozinho, então a Bíblia nos fala que João, né, que era o discípulo, o qual Jesus amava, falou: olha, Pedro, esse é o Mestre, esse é Jesus, ô glórias. Né, a Bíblia nos conta, meus amados, que quando então Pedro ele se lança, né, porque ele estava nu, ele estava despido, ele lança no mar, os discípulos pegou a rede ali com os grandes peixes, e se arrastando o barco, né, para a areia do mar, da praia. Aí eu fico imaginando, aí eles saem, a Bíblia fala que nenhum deles ousou perguntar quem que era, porque eles sabiam que era Jesus. Quando ele chegou na areia da praia, a grande lição, estava ali preparado, peixe e pão, ele sobre a brasa ali, já estava preparado, a ponto deles só terem que se alimentar, só ter que comer. Aí eu fico imaginando como que o coração de Pedro não se alegrou. Fala assim, ele não desistiu de mim. Eu neguei, mas ele me ama. O propósito dele ainda é real na minha vida, né?
Então, ali eles sentaram, comeram, se alimentaram, ali junto com o Senhor. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus, ele pega esses peixes e fala com os discípulos: olha, traz parte desse peixe que vocês pegaram aí. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus pôs eles para contar quantos peixes haviam pegado. E eu aprendi, meus amados, que quando Jesus ele pediu esses discípulos para contar os peixes, foi para dar uma lição neles. Porque quando eu era criança, quando eu fazia algo de errado, meu pai me pegava, quando eu fazia algo errado, não sei, escrevia na parede. Meu pai mandava eu escrever lá diversas vezes. Não devo escrever na parede, não devo escrever na parede. E ficava ali, mais rápido, eu escrevia, mais rápido, eu escrevia. E chegava no final e mandava eu numerar tudo. Ou seja, para me dar uma lição, para me aprender que eu não devo escrever na parede. Eu aprendi, meus queridos, que quando Jesus ele pede o discípulo para contar esses peixes ali, foi para servir de lição para eles. Olha, eu não devo desobedecer, eu não devo duvidar, eu não devo desacreditar. Eles tiveram ali 153 motivos para não voltar lá atrás. Então, a Bíblia nos conta que eles, ao comerem, a saciarem ali, a receberem essa lição, aí começou. Jesus, ele pegou a Pedro, está aqui no verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a lhe perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Meus amados, então foi essa lição de Pedro. Então, quando o Senhor ali ele começa a perguntar a Pedro: olha, Pedro, tu me amas? Para que Pedro tenha certeza que o Senhor escolheu para liderar um povo e apacentar as suas ovelhas. Meus queridos, então que fica de lição essa breve mensagem para nós essa noite. Vamos nos posicionar para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Não vamos deixar a dúvida, o medo nos consumir a ponto de querermos retroceder, voltar atrás. E o pior, puxar pessoas conosco. É mais complicado. Meus amados? Não entre nessa onda. Ame o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Foi esse os grandes mandamentos que o Senhor Jesus tem nos deixado. Então não entre nessa onda, meus queridos. Eu quero orar com você essa noite. Amém? Amado Deus, poderoso e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa breve mensagem, meu Pai, que o Senhor tem nos dado essa noite, meu Deus, mas porém poderosa, meu Pai. Deus, onde eu não consegui chegar, meu Deus, talvez me faltou palavras, meu Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe, meu Deus, de tudo que nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, do alimento, ó Pai, que necessitamos, ó Pai, para alimentar o nosso espírito, meu Deus. Assim, meu Pai, como o Senhor fez com os discípulos, meu Pai, naquele dia, meu Pai, que ali eles estavam em dúvida,
que eles estavam ali, meu Deus, retrocedendo, ó Pai, almejando, ó Deus, a ser aquele velho homem, meu Pai, aquele que o Senhor, meu Deus, tinha tirado, meu Pai, para que servisse no seu reino, meu Deus, e mostrou para eles, meu Pai, que o Senhor é o provedor. O Senhor, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso e que tudo pode, meu Deus. E no Senhor, meu Pai, há tudo que nós necessitamos, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, meu Deus, todo espírito de dúvida. Eu repreendo, Pai, todo medo. Meu Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de ir além, meu Deus, de obedecer a Sua voz, meu Pai. Ó Deus, de sermos rebeldes. Eu repreendo, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pelo projeto social Taboca. Te agradeço, Pai, pela vida, Deus, de cada um, meu Deus, que está assistindo essa simples live, meu Deus. Mas eu te peço, meu Deus, alcance, ó Pai, cada vida, alcance cada um, meu Deus. Visita, ó Pai, cada causa. O Senhor, meu Deus, sabe, ó Deus, daquilo que eles estão precisando. Vai de encontro, meu Deus, com a sua provisão. Alimente-os, ó Deus, no seu espírito, meu Pai. E se revela, ó Deus, a cada um de nós, meu Deus. Assim como o Senhor se revelou a Pedro. Paizinho, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Porque até aqui, meu Deus, nos ajudou o Senhor. Pai, abençoa a nossa noite. Abençoa, Pai, nossos líderes. Em nome de Jesus, eu te peço. Pai, nos ensina, ó Deus, a honrar, meu Deus, desde nossos pais até os líderes, ó Deus, que o Senhor nos conceder, meu Deus. Para que sejamos, meu Deus, em nome de Jesus, filhos obedientes a Ti, meu Deus. E não venhamos, ó Pai, errar, cair em tentação, ficar em dúvida, meu Pai. Deus, que sejamos humildes, ó Deus, para ouvir Teus ensinamentos. Que sejamos, ó Deus, humildes, ó Pai, para que possamos, Deus, aprender mais do Senhor, meu Deus. Ser conosco, meu Deus, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, vele por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, te louvo e te agradeço. Na certeza, meu Deus, que o melhor o Senhor fará para nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Muito obrigado pela companhia de todos. E amanhã tem mais. A partir das 20 horas. Venha e faça e tire as suas dúvidas, né? Para que você não venha ficar em dúvida. Amém? Esperamos amanhã. Um forte abraço e até mais.